Recording in progress. Olá, eu sou Susana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e este é mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis. Estamos recebendo hoje a companheira Tanise Cúrio de Matos, jornalista, chefe de redação do grupo de comunicação Meta News e rotariana do Rotary Clube de Butiá, distrito 4680, para uma conversa sobre um tema muito importante: o empoderamento de meninas. Seja muito bem-vinda, companheira Tanise. Boa noite, Suzana. Te agradeço aqui o espaço para nós estarmos conversando, então, esse importante programa de rock, que é de empoderamento de meninas. Tanise, quando que surgiu em Rotary Internacional a ideia de que empoderar meninas era importante para termos um mundo mais justo e se tornou, por isso, um objetivo do Rotary? Claro, eu acho que foi um reconhecimento, na verdade, em 2021, do presidente internacional, Shekhar Mehta, quando ele fez, né, um pedido especial aos associados ali presentes, né, que priorizassem as meninas, né? E o que seria esse priorizar as meninas? Né? Seria a capacitação delas, não só para o mercado de trabalho, mas capacitação para a autonomia pessoal, financeira, que elas conseguissem virar potências, né? No momento que elas fossem essas potências, conseguissem incentivar, então, a família, o seu entorno, né? E ser pessoas que construíssem uma boa relação e que pesassem pela qualidade de vida das pessoas ao entorno delas. Então, esse termo empoderar ou empoderamento precisa ser considerado como significando qualificar, oportunizar, é isso? Isso. Esse termo empoderamento, na verdade, é um poder sobre elas mesmas, né? Nunca um poder sobre os outros. E o empoderamento de meninas do Rotary é realmente visto por essa visão de qualificação, de escuta, né? De ajuda a essas meninas, né, que estariam ali. Que ações podem ser feitas para que as meninas recebam a oportunidade de refletir sobre essa questão e de se preparar efetivamente para uma nova postura ante a vida? Claro, nós não temos assim um manual, né, sobre empoderamento de meninas. O que nós já fizemos e testamos aqui em Butiá, né, a primeira coisa foi uma escuta da história delas. E para isso a gente sentou, conversou, contamos as nossas histórias, né, como nós éramos como criança, as coisas que nós passamos, o que nós sonhávamos, o que fizemos para chegar onde estamos, né, quais foram as dificuldades. Criamos vínculo. A partir desse vínculo, então, nós desenvolvemos algumas ações, algumas palestras, levamos algumas rotarianas para conversar com elas, né? E depois desse vínculo, que até eu contei numa palestra e as pessoas gostaram, vou repetir aqui para vocês. Nós temos um momento que a gente chama, é tipo um batismo, assim, quando as pessoas entram no empoderamento de meninas, que é colocar a fitinha, né, no pulso, uma fitinha branca que a gente coloca no pulso das meninas, dá um lacinho, e que a gente fala assim para elas: nós estamos, nesse momento, construindo uma relação que é um laço, um vínculo que é um laço, nunca um nó. E elas se sentem integradas. Elas gostaram tanto disso, né, que levaram no pulso, levaram na sacolinha, levaram na mochila. E o que nos tocou foi que uma delas colocou essa fitinha na guarda da cama. Né? E a mãe veio até a escola para contar para a gente que naquela noite, quando ela botou a fitinha na guarda da cama, né? Ela chamou a mãe quando uma pessoa dentro do ambiente dela, da casa dela, que era o abusador dela, né, entrou e deu um basta àquela situação com a ajuda da mãe. Então foi um simbolismo, né, aquela fitinha branca que deu de poder a ela aquele acolhimento. Então são coisas simples, não precisa ser grandes projetos, né? Nós iniciamos aqui na área da saúde, com foco em vulnerabilidade menstrual, com doação de absorventes, conversa sobre saúde íntima. Depois inserimos
oficina de sabonetes artesanais, que elas foram se integrando mais, né, para ter um recurso ali, para que todas se envolvessem, né, em uma atividade, um serviço, aprendessem, mas também tivessem um recurso para aproveitar, para saída extracurricular, para ir no cinema quando a escola proporcionava, para ir no teatro, né, pudessem custear isso. E depois, no ano passado, nós conseguimos inserir uma oficina de defesa pessoal. E Olha. foi muito rico, foi muito rico, foi muito bacana, porque não era só o movimento em si, mas era saber ver ali os sinais de uma situação de risco, saber se retirar, saber que não pode, né? Ser reativo, em quais momentos eu posso me defender e quais que eu preciso sair. Então foi muito rico a nossa experiência aqui em Butiá. E imagino a diferença na vida dessas meninas a partir de todas essas situações que elas vivenciaram. E assim como elas, isso pode ser estendido a várias outras meninas em várias outras cidades através de vários Rotary Clubs. Com certeza, com certeza. E acho que já está mais ou menos respondido, mas por que que é importante que os Rotary Clubs trabalhem em prol do empoderamento das meninas? Não é Eu só acho porque foi uma solicitação de um não, presidente. não, não é. Eu acho que casa muito com o propósito de um rotariano, né? Nós falamos muito de causar impacto, mudanças duradouras na vida das pessoas, né? Eu acho que trabalhando com essas meninas, incentivando essas meninas que um dia serão mulheres e mães, né? É uma condução. Elas vão ser referência para outras meninas, para outras mulheres. Acho que trabalhando com elas a gente consegue dar uma boa contribuição, né? Para as sociedades, para o mundo que a gente está vivendo agora. A gente tem ouvido muito na rádio sobre a questão dos feminicídios, e inclusive de como nesse mês de janeiro o número aqui no estado já suplantou o número de janeiro do ano passado. Sim. E me parece que se nós trabalharmos apenas com as meninas, nós teremos apenas meio caminho andado. É importante também levar essas questões aos meninos? Eu acho que a condução é diferente. Eu acho que a menina, dentro do empoderamento de Rotary, ela já é trabalhada, aquela questão da desigualdade. Mas, claro, prestando atenção, essas questões da violência, mesmo do abuso de meninas, né, do desrespeito do homem, daquela relação que, daquela falta de referência do menino, né? Qual é a falta de referência que está fazendo com que o menino seja tão agressivo ou não consiga ter empatia? Acho que precisamos sim trabalhar os meninos, inseri-los eles de uma forma, né? Mas as conduções são diferentes. Tem escolas na Europa que já tem dentro do currículo escolar, né, como ter uma convivência saudável com meninas. E Olha é só! para meninos. Então, assim, nós estamos atrás. Nós precisamos começar a pensar nisso agora, né? Não só em sala de aula, mas de repente na comunidade onde tu está, começar a trabalhar com os meninos também, que daí não seria um empoderamento, mas seria uma educação de meninos, então, né? Para ter essa convivência mais harmônica. Então, se por empoderar meninas a gente entende capacitá-las, né, a serem mais senhoras de si, a saberem o que podem aceitar, o que não podem, né, como devem se conduzir, e seria interessante também um, não gosto muito da palavra, mas uma educação dos meninos, nós poderíamos falar de certa forma, na importância de um empoderamento humano, de uma capacitação humana de convivência? Eu acho que empoderamento humano, não. Eu acho que esse termo não vai soar bem, né? Eu imagino assim, ó, empoderar meninas é para aquelas pessoas que estão sofrendo desigualdade de oportunidades, né? Que mesmo capacitadas são subjugadas. Não digo que os meninos de repente não passem por isso em alguma oportunidade da vida, mas não é a questão, né? Eu acho que empoderamento humano não. Eu acho que uma condução de educação visando assim atenção para os meninos, para a família, sim,
Mas o empoderamento eu acho que a gente deixa para as meninas, né? Vamos tentar inseri-los assim de alguma outra forma. Então acho que empoderamento humano não é um termo assim que a gente consiga, né, trabalhar. Acho que foge um pouco da proposta do Rotary Internacional, né? E a gente tem que levar em conta, né, esses dados que estão assustadores, né? Aqui em Butiá nós tivemos um caso de uma moça que deixou duas filhas, uma de 13 anos e uma de 9 meses, né, por causa de feminicídio, que Ah, impactou sim, nossa agora esse cidade. ano, no início do ano. Agora, Isso, exatamente, isso, esse sábado passado. Então, que quanto é mais próximo, choca mais. exato. Toma, gente, assim, de assalto. Então, é preciso alguma coisa ser feita, mas eu acho que a condução é diferente de meninos e meninas. E esse grupo de vocês de empoderamento de meninas que vocês vêm trabalhando ao longo do tempo, ele continua? Continua, a gente faz o ano letivo inteiro, forma aquela turma, né? E no outro ano a gente leva um outro enfoque. A minha turma que eu peguei na sexta série já está no ensino médio, Mas e tu né? continuas com essas mesmas meninas, Elas continuam e nós vamos trazendo séries anteriores, trazendo outras? trazendo outras. Agora elas estão no ensino médio, então provavelmente esse ano a gente quer pegar a quarta série e quinto ano, continuar trabalhando o ensino médio, aí com outras questões, como Perfeito. postura profissional, criação de currículo, Que né? também é muito importante, né? Também é muito importante. Conforme Exato. elas vão crescendo, a gente vai mudando, né? O nosso tema, assim, de E enfoque. quantas vocês são para trabalhar com essas meninas? Geralmente vou eu, né? E uma outra rotariana que esteja disponível no momento, mas quem está tocando sou eu. Ano passado entrou a Paula, que é uma rotariana nova, né? Que está fazendo essa oficina, então, de defesa pessoal. Então, temos eu e a Paula, né? Depois, as rotarianas, elas vão indo, né? Quando elas conseguem nos ajudar, quando tem algum tema que elas podem Sim, contribuir, elas acabam indo também. Mas a gente precisa, sim, de uma rede de profissionais, né? pois é. Isso, né? Pegar uma agente de saúde que conheça o bairro onde as meninas moram, né? Pegar uma enfermeira, né? Uma ginecologista, uma psicóloga. E não Né? necessariamente rotarianas, não é? Mas que venham se Não, agregar não. ao projeto, né? Isso, que entrem realmente com o que elas conhecem, mas que sejam profissionais que tenham uma linguagem, né, que alcance os jovens, Sim, sim. né, e precisa tentar mesmo. Então, esse é um cuidado que a gente tem tido. Muito bem. E esse trabalho de vocês aí em Butiá de empoderamento das meninas começou em que ano? 2021. 2021. Hum. Olha só, que maravilha. É um caso de sucesso, né? Sim, E, sim. e só por essa história que tu contaste da menina que, com a fitinha na cabeceira da cama, conseguiu dar um basta no agressor, só isso já Só valeu. isso já valeu, já nos Já valeu, bastou, né? né? É. Nós temos Mas muitas meninas ainda que estão como protagonistas, elas fizeram um trabalho de feminicídio, estão tendo destaque, né? Então, outras meninas estão saindo desse programa incentivadas a continuar. que Então, para isso, para maravilha. nós, já é uma extrema gratidão, né, pelo que a gente Que tem feito. maravilha, né? É uma vida salva, né? E só É isso verdade. não tem preço, né? Não tem preço. Mas, Tanise, eu gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade, dessa rápida conversa sobre um tema tão importante, né? E, digamos assim, dar um aplauso a esse presidente de Rotary Internacional que É teve esta verdade. visão, né? Uhum. Que é alguma coisa que é visível para todos nós, mas que tem que ter alguém que diga, vamos fazer, né? É, E é, alguém que tenha uma rede grande, que é o que tem o Rotary, né? claro. E que tenha capilaridade e que vá chegando nos clubes e que os clubes vão se interessando e vão conversando um com o outro, vão vendo os bons resultados, né? É, Uhum. quando a gente postar essa nossa conversa, em geral, eu mando também para todos os presidentes e governadores assistentes, né? Quem sabe outros clubes não se Mara, entusiasmem, não te procurem, né, para ouvir como fazer, já que tu tens
a experiência, porque eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer para que a vida das pessoas seja melhor, que elas tenham oportunidades, que elas tenham dignidade, que elas sejam respeitadas. Aqui tanto faz meninas ou meninos, Sim, a gente precisa fazer. Então, claro. muito obrigada pela tua disponibilidade e também por esse trabalho tão fantástico que tu estás fazendo aí em Butiá. Eu que agradeço. E eu tenho um lema aqui, né? Tenho uma missão que a nossa governadora Maria Beatriz me deu, que seriam 5 novos projetos. Tá? Então, quem sabe os clubes, né, se abrem, querem conversar, querem conhecer um pouco do que a gente fez aqui, mas dentro da realidade deles também, né, entrar junto com a gente, registrar seu projeto lá no My Rotary e a gente conseguir, não pela governadora, mas também, não por mim, mas também, mas principalmente pelas meninas que estão Pelas aí meninas. esperando pela gente. É isso mesmo. Bem, nós vamos ficando por aqui e no mês que vem estaremos aqui novamente com mais um Conversando com o Glória Teresópolis.